Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado? Aleluia. Deu para entender o vídeo? O arrebatamento vai ser mais ou menos assim. E nesse vídeo observa que tinha muitas pessoas, entre aspas, que a igreja tinha pouca gente, né? Mas o que estava dentro da igreja estava distraídos, brincando com o telefone, com o celular, com o telemóvel, ou GSM, brincando, distraídos. E o pastor pregando, às vezes, dando o sangue ali, na ministração. E as pessoas brincando. E você acha que isso é diferente nos dias atuais? E eu quero estar ministrando algo que é, na verdade, uma interrogação. Quando será o arrebatamento da igreja? Quando será o arrebatamento da igreja? É uma pergunta, né? Na próxima tela, será antes da tribulação? Ou será na metade do período da tribulação? Ou será após os 7 anos de tribulação? Ou não haverá arrebatamento? Quando será o arrebatamento da igreja? Eu não sei quais são as linhagens escatológicas que você aprendeu, que existem várias. Na verdade, esses 4 pontos, ele existe. Há quem ensina que o arrebatamento da igreja será antes da tribulação. E há quem ensina que o arrebatamento da igreja será na metade do período da tribulação. Que a tribulação completa são 7 anos. Dividida em 2 partes distintas. A Bíblia menciona tempo, tempos e metade de um tempo. Repita o que eu falei. Tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. E metade de um tempo, 6 meses. Correto? E há quem diz que não haverá arrebatamento. Eu poderia ministrar nessa noite dizendo que não haverá arrebatamento. E muitos iriam ficar convencidos que não ia ter arrebatamento. Eu poderia ministrar que o arrebatamento será após 7 anos de tribulação. E muitos iriam ficar convencidos disso. Normalmente, o pastor deve conhecer todas as linhas escatológicas. Mas normalmente ele defende uma linha escatológica. Hoje eu sou assembleiano. E você? A defesa. Na próxima tela diz o seguinte. Cadê a próxima tela? Antes da tribulação. Que eu quero estar falando, que será o arrebatamento da igreja. Quando? Tem certeza? Você tem certeza? Eu vou ministrar sobre isso. Se você tem certeza disso? Ninguém diz nada, não tem nem como dar glória, né? Como é que dá glória? O posicionamento que adotamos nesse estudo é exatamente este. O arrebatamento será antes da tribulação. A justificativa principal para adotar esse vertente é que o Senhor prometeu nos livrar desse período horrível, conforme dizem as Escrituras. De acordo com as Escrituras, que está em alguns textos seguintes, é que nós vamos basear que o arrebatamento da igreja será antes da grande tribulação. Amém? Em Apocalipse 3, verso 10, o que está escrito lá?
Então o versículo diz, o próprio Senhor falando, que irá guardar da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Compreende? Ele prometeu de guardar da tentação que vai vir sobre todo mundo. E essa tentação que vai vir, não tem como fugir dela, a não ser que você mantenha o teu nome escrito no livro da vida. Fora isto, aí sim você vai passar pela grande tribulação. Quer passar por lá? Quer passar por lá? Eu quero ministrar uma palavra que não é para você, é para quem ficar. E você não quer ficar. Aliás, quem vai ficar alegre quando Jesus voltar? Ninguém, né? Diga, eu vou subir alegre. Não vou ficar, vou subir. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 10. Espera dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Mais um posicionamento também, para que nós não venha estar na grande tribulação. E mais um texto em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 9 e 10. Porque Deus não nos destinou para a ira. Ou foi para a ira? Mas para quê? Mas para a aquisição da salvação. Por quem? Por quem mesmo? Que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Então o arrebatamento da igreja será quando? Quando? Eu tenho certeza que tem alguém nos assistindo nessa noite que está pensando ao contrário de nós, mas eu respeito a sua opinião. Nós devemos respeitar a opinião de cada um. Se você quer passar pela grande tribulação, irmãos, eu respeito a sua opinião. Você passa por ela. Enquanto isso, eu estou nas bodas do Cordeiro, festejando com Cristo, recebendo a ceia diretamente das mãos do Senhor. Ele nos servindo, um grande banquete. Aleluia! E na próxima tela diz o seguinte. Onde está a próxima tela? Um detalhe importante, né? É que a igreja está ausente entre os capítulos 4 e 18 do livro de Apocalipse, mostrando que a igreja não passará esse período. Por esse motivo, consideramos que o arrebatamento ocorra antes e não depois da grande tribulação. Eu quero frisar algo aqui interessante. No capítulo 6 de Apocalipse, a Bíblia vai mencionar um cavaleiro montado em um cavalo branco. Segundo essa linhagem escatológica que eu estou falando agora, se bem que o escatológico vai ser domingo, né? Segundo essa linhagem escatológica que estou mencionando agora, segundo alguns estudiosos, não é invenção da minha cabeça, segundo o que eu já estudei, e segundo alguns estudiosos, esse cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse, do cavalo branco, será o anticristo. Então, antes, como mencionei, no capítulo 4, lembra que eu ministrei um estudo sobre isso? Ou não? Não lembro se eu ministrei. Sim. As visões de João através da oração. Me parece que eu ministrei o capítulo 4. Quando ele estava em Ilha de Pátimo, o céu abriu e uma voz disse: João, sobe aqui. E ele subiu. Então, ali será o arrebatamento até o capítulo 6. A partir do 6, é muito polêmico isso, hein? É muito polêmico. Então, no 6,
esse personagem que aparece, segundo alguns estudiosos, será o anticristo. Por quê? Após o arrebatamento da igreja, a primeira pessoa que irá aparecer será o anticristo. E em Daniel, capítulo 9, verso 27, se não me engano, diz: ele firmará um concerto com muitos por uma semana, mas na metade da semana, ou seja, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, ele vai mostrar quem ele é. Aí a primeira parte da grande tribulação, mas o assunto não é esse, né? Vamos para frente. Esse quadro escatológico aqui, digamos que para cá será a eternidade passada, e para lá, depois do juízo final, será a eternidade futura. Para cá nós não temos muitas informações, e depois do milênio também nós não temos muitas informações, que a Bíblia não menciona muitas coisas. Mas esse quadro é apenas para nós entendermos o assunto que nós estamos. Onde está a igreja nesse quadro? Nos dias atuais. A igreja está aqui no dias atual, certo? Considerando que esse quadro é da linhagem escatológica pré-tribulacional, não pós, pré-tribulacional. A linhagem pré-tribulacional diz que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Exatamente isso que eu estou falando. Agora a igreja pós-tribulacional, ou seja, a igreja não, a linhagem pós-tribulacional diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. Então a igreja está aqui, nós estamos aqui. Na contagem, vou ter que mencionar isso, na contagem das 70 semanas de Daniel, que é um assunto muito extenso e às vezes polêmico também, as 70 semanas de Daniel, já se passou 69 semanas. Então quantas semanas falta? Uma semana. Só que essa semana não é semana de dias, e sim semana de ano. Só que essa contagem, a cada mês dessa contagem, não é de 31, nem de 28 ou 29. Cada mês é 30. O dia que a gente ministrar sobre isso, a gente explica melhor para você entender. Porque esse não é assunto, né? Pois bem, a igreja está onde? Aqui. Aqui, e a semana de ano, ela está parada. Essa contagem da 70 semana de Daniel, ela está parada. Parou-se na 69. Falta uma semana. Jesus, ele está às portas. Ela está parada essa contagem. E a igreja está aqui. Nós estamos aqui. Antes da setinha que sobe. Estamos fazendo o que ali? Nos preparando, nos santificando, nos buscando a Deus, nos comungando, nos buscando comunhão, buscando intimidade com Deus, nos preparando, buscando santificação. Por quê? Porque Jesus, ele foi, João 14, ele foi e disse: eu vou preparar lugar para vocês. E depois eu volto para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejais vós também comigo. Quem vai preparar a casa para morar é o Roger, não é a noiva. Ele prepara. Depois tudo pronto, ele vai lá no altar e busca ela. Agora vamos para casa, nós vamos morar comigo. Interessante que no casamento dele vai ser o seguinte: ele entra primeiro, vai ficar aqui na frente, e depois vai ser aquele dia de princesa, né? Nesse dia nem vai ver ela se embelezando, e de repente ela entra na porta e vem toda enfeitada, toda adornada, toda bonita. E ele aqui aguardando
Quando ele vê ela, ele vai ao encontro dela. Só que antes disso haverá uma música. A música do encontro do noivo com a noiva. E ele vai sair daqui e vai encontrar-se com a noiva. E a multidão de pessoas olhando. Assim será o arrebatamento da igreja. Jesus foi preparar o lugar. A noiva está na terra, organizando-se, preparando. No dia do arrebatamento, Jesus não vai vir até na terra, segundo essa linhagem que eu estou comentando. Mas segundo a 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 a seguir, ele vem até nas nuvens. Aí haverá uma ressurreição. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão. Depois, nós que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles ao encontro do Senhor nos ares. 1 aos Coríntios capítulo 15, verso 52. Em um momento, que momento é esse? Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, a igreja vai subir ao encontro do Senhor. Aonde vai ser isso? Exatamente aqui, nessa setinha aqui. A igreja vai subir. Quando a igreja subir, começa-se a contagem da última semana. E essa semana são quantos dias? 7 anos. Dividido em duas partes distintas, como está no quadro ali. Daniel 9, 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Mas na metade dela, ele quem? O anticristo. Que está na Daniel 9, verso 27. Aí começa a tribulação. E essa tribulação, que qualquer dia vamos falar sobre ela, são 7 anos apenas, só pouca coisa, não é tanta coisa, são 7 anos. Não é tão extenso assim, são 7 anos. Só que nós reclamamos, irmãos, por causa do almoço que atrasa. Nós reclamamos por algo tão pequeno. E você vai suportar a grande tribulação? Será que vai suportar? E um detalhe: quando aconteceu o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo não vai estar mais na terra. Nós estamos hoje vivendo no tempo da graça. O Espírito Santo de Deus é o nosso consolador. O Espírito Santo é o nosso ajudador. E a Bíblia diz que o Espírito Santo é o que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Aí o Espírito Santo, após o arrebatamento, não vai estar mais na terra. Quem vai convencer o pecador do pecado? Quem vai ajudar as pessoas? Quem vai consolar as pessoas? Você viu no vídeo o desespero daquele jovem? Por quê? Porque ele estava dentro da igreja desviado. Parece que só o pastor subiu ali, né? O resto ficou tudo. Misericórdia. Quando será o arrebatamento da igreja? Antes ou depois ou durante a grande tribulação? Eu acho que esse assunto está bom, hein? Acho que vou ficar nesse assunto só aqui. Tribulação. Ou passo para frente? Esse aqui só para ter uma noção. Esse período. Passou para frente mesmo. Aleluia. Esse período, irmãos, de 7 anos dividido em duas partes. A primeira parte não vai ser tão complicada. Eu tenho um assunto para você que tem desejo de passar pela grande tribulação. Haverá muita prosperidade nesse período.
Querem ficar? Por que vai haver muita prosperidade? Quem é que tem um carro aqui do ano? Quem tem um carro do ano aqui? Um carro de 2 anos? Um carro de 3 anos? Ué? De 30? Mas quem tem carro? Levante a mão. Quem tem carro aí? Olha aí, você vai subir, o seu carro vai ficar. Alguém vai pegar ele. Alguém vai ficar com o seu carro. Alguém tem casa, ela vai ficar. Alguém vai ficar com sua casa. Então vai haver prosperidade. Casa, carros, joias. Vai ficar muita coisa aí. Querem ficar? Não quer ficar não? Dá até a chave do carro, da casa. Aleluia! Vamos para frente. Pode passar agora. Segunda, outra tela. 7 motivos que a igreja não passará pela grande tribulação. Quantos motivos? 7. Pelo menos 7. Mas existe mais, viu? Que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Só que um dos motivos que eu não coloquei ali é o seguinte: um dos motivos que a igreja não vai passar é aquela igreja quadrada, é aquela igreja que são criticada. A igreja quadrada é aquela que quando o diabo chuta, ela rola, mas está de pé. Agora a igreja que é bola, redonda, o diabo chuta e continua rolando. Sabe o dado? Sabe, a gente gosta de brincar de dados, né? O dado está sempre de pé. Você joga ele para cima, ele está sempre de pé. O gato, já brincou com gato? Você pega um gato, quando era criança fazia muito isso, dava uma rodada no gato, jogava para cima, soltava e caía em pé. Seja crente gato. O diabo faz o que é você sempre está de pé. Acontece o que acontecer, você está de pé. Aleluia. Seja crente gato. Aleluia. Vamos para o primeiro motivo ali? É forte, né? 1 João. 1 João não, perdão. Primeiro, né? Em João 14:3 e 1 Tessalonicenses 4:17, vemos que Jesus vem buscar seu povo. Que povo é esse? A igreja. Para estar para sempre. Para estar quando? Para sempre com Ele. Para sempre com Ele. E em Colossenses 3, verso 4, e Zacarias 14, esses textos só, não vou mencionar todos, vemos que quando Jesus se manifestar, seu povo, a igreja, se manifestará juntamente com Ele. Se o quadro escatológico que eu estava mostrando, quando vencer os 3 anos e meio e mais 3 anos e meio, que completa 7 anos, o mundo estará um caos. O mundo estará um caos. Muitas coisas terríveis já aconteceu. Aí, o anticristo pensa que está podendo. Só que de repente vai cumprir um versículo que está em Mateus. Inclusive aquele pastor que ministrou falou sobre ele. Só que a ministração dele, de acordo com o contexto que ele seguiu, não é o que eu estou falando. É complicado, hein? Aí o versículo diz: assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra o ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Isso não é arrebatamento. É polêmico, irmãos. Isto é a vinda de Jesus em glória. Jesus vem arrebatar a igreja, leva a igreja, e depois ele vem em glória. No arrebatamento, só vai ver Jesus aqueles que estiverem preparados. E também vai ouvir o toque da última trombeta. A
última. Talvez hoje está sendo tocada uma trombeta, mas não é a última. Mas essa última, quem sabe pode tocar daqui a pouco. Quem sabe pode acontecer igual aconteceu no vídeo. Talvez eu não consiga concluir isso aqui. Você está preparado? Agora olha só. O mundo está um caos, como eu mencionei, após os 7 anos de tribulação. De repente, Jesus vem. Todo olho verá Jesus vindo. Com ele, sabe quem vai estar? Eu estarei com ele. Eu vou vir com ele. Fica sabendo, Satanás, eu vou vir com Cristo em glória. Aleluia. E a Bíblia diz que nessa vinda em glória, ele vai vir sobre o Monte das Oliveiras em Israel. E quando Jesus colocar o pé naquele monte, ele vai rachar no meio, irmãos. No meio. Imagina o poder, irmãos. Eu acho que você não entendeu isso. Não, você não entendeu. Se fosse o Brasil tivesse feito um gol, talvez se dava glória a Deus, né? Aleluia! Obviamente, isso só será possível se antes a igreja tivesse ido ao seu encontro. Ou seja, a igreja só vem com ele se a igreja tiver ido com ele. Senão, como é que vai vir com ele? Então é um dos motivos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. 2. Continuando o item anterior, vemos em 1 Tessalonicenses que no arrebatamento Jesus só vem até onde? As nuvens. E os santos, eu disse santos, eu não disse sujo, eu disse santos, irão ao seu encontro. Alguém aqui gosta de adrenalina? De emoção? Eu não vejo um momento disso acontecer, irmãos. Parece, é tão gostoso, de repente assim, você começa a flutuar e subir. Agora, o interessante é que esse teto aqui não vai me segurar. Eu vou passar por ele e ele não vai me machucar. As minhas vestes serão mudadas, não é essas vestes aqui. Interessante que eu não vou ser baixinho, não. Eu vou ser do seu tamanho. Você será do meu tamanho. Eu não vou ser negro, nem branco, nem vermelho, não, tudo uma cor só. Eu receberei um corpo de glória, como diz em 1 aos Coríntios. Irmãos, Deus tem isso para você. Isso é para a igreja. Nós precisamos pôr isso na nossa cabeça. Eu não vou ficar nessa terra, não. Nós estamos aqui de passagem. A gente não é daqui. Enquanto isso, vamos para a notícia aí. Se prepare. Se prepare. Se prepare. Se prepare. Glória a Deus. Zacarias 14, verso 4 e 5, vemos que quando Jesus se manifestar, descerá sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, acompanhado de seus santos. E esse texto que menciona que quando ele colocar o pé lá, vai fender o monte. Terceiro motivo que a igreja não passará pela grande tribulação. Em Apocalipse, capítulo 2 e 3 são interpretados como resumo da história da igreja no decorrer dos séculos. Os capítulos de 1 a 3 mencionam 19 vezes a palavra igreja. E no versículo 1, vemos na pessoa de João uma figura da igreja.
Já arrebatada nos capítulos 4 e 5, vemos os santos, a igreja no céu, diante de Deus e do Cordeiro. Compreende? Por isso que eu mencionei. E nos capítulos 6 a 18 de Apocalipse referem à grande tribulação. E nesse trecho não é mencionada a palavra igreja. Então você não vai estar lá. Esse será o texto onde será, quando vamos estudar sobre a grande tribulação ou a tribulação, são dentro desses capítulos que são mencionados. Porque quando chega no capítulo 19, porque eu disse que até o 18, certo? Está claro ou não? Tá bem. No capítulo 19 de Apocalipse, vamos encontrar um outro cavaleiro montado em um cavalo branco. Um no capítulo 6 e outro no capítulo 19. Segundo essa linhagem que eu estou mencionando, que eu estou falando hoje, esse cavaleiro do capítulo 19 não é o mesmo do capítulo 6. Do capítulo 6 é o anticristo. E do capítulo 19 é Jesus. Que diz que as vestes salpicadas de sangue, ele tem uma espada de 2 gumes. O seu nome é fiel, verdadeiro. As vestes salpicadas de sangue. Quem é que tem a roupa salpicada de sangue? É Jesus. Ele é Senhor. E ali, quando ele vem ali, essa representação, exatamente quando ele vem no final da grande tribulação, o mundo será um caos. Jesus vem e vence a guerra. E quem é que vai estar com ele? Eu. Bata no peito e diz: eu estarei com Cristo. Eu estarei com Cristo. E com um detalhe, irmãos, não precisa me chamar mais de Francisco, por favor. Eu terei um novo nome. Glória a Deus. Vamos em frente? Somente após o capítulo 19 que já mencionei. Vou ter que terminar, né? Aleluia. A igreja volta a ser citada após o capítulo 19. Agora no quarto lugar aqui, em continuação ao item anterior, vemos em Apocalipse 19, tal. A igreja reunida às bodas do Cordeiro. A igreja reunida às bodas do Cordeiro. Há uma especulação entre nós mesmos. Após o arrebatamento da igreja, nós vamos lembrar da terra ou não? Vamos lembrar das pessoas que ficaram ou não? A Bíblia menciona sobre isso. Eu penso que não. Porque não vale a pena você lembrar de coisas terríveis dessa terra. Porque o céu é tão forte, é tão espetacular, é tão maravilhoso, é tão glorioso, é tão fantástico, é tão... não tem palavra para expressar. A Bíblia, quem tentou explicar o céu, explicou na seguinte forma: aquilo que o olho não viu, aquilo que não subiu ao coração do homem, nem a sua mente conseguiu imaginar, é o que Deus tem reservado para os seus filhos. Isso é o céu. É tão incrível que quando a gente chega no capítulo 20 de Apocalipse, que fala 20, 21, 22, me fugiu agora, que fala sobre a Nova Jerusalém, que ela desce do céu. A Bíblia menciona que as ruas são de ouro, massa de cristal, não necessita de luz de lâmpadas, porque ela é alumiada com a glória de Deus. É que alumia aquela cidade. É para lá que eu vou. E você? Glória a Deus. Aqui no 19, versículo 11 e 14, logo após as bodas do Cordeiro, Jesus vem com seus santos para implantar seu reino sobre a terra.
Obviamente, isso será possível se seus santos já estiverem antes com ele. Então significa que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Vamos para frente? Jesus nos afirma que o evangelho do reino será pregado para que venha o fim. Isso é polêmico. Há quem diz que Jesus só vem quando o evangelho for pregado a todas as nações, e então virá o fim. Compreendeu? Só que é polêmico. Isso aqui não é esse evangelho agora, porque nós estamos no evangelho da graça e não do reino. O evangelho do reino será pregado durante a grande tribulação, ou seja, no final, ou seja, quando Jesus voltar, é que será pregado o evangelho do reino a todas as nações, e então virá o fim. Aí entra para o... Não é complicado? Complicado assim, às vezes para nós entendermos, mas se você ler direitinho, estudar direitinho, você entende tudo, porque o Espírito Santo nos traz a revelação. E é necessário, é importante lermos leituras racional. Diga, leitura racional. Ler como ela é, não como eu penso. Ler como ela está escrito. Observe, irmão, nas leituras, se você for fazer da Bíblia, pontos, vírgulas, exclamações, interrogações. Observa tudo que você for ler na Bíblia. Às vezes está fazendo uma pergunta e você lê como se fosse um ponto final. Às vezes você lê como se fosse um ponto final e é uma exclamação. Compreende ou não? É tão interessante, tão importante isso, irmãos, que eu estou falando. Por exemplo, amanhã é que dia da semana? Quarta-feira. Diga quarta-feira. Diga assim, amanhã é quarta-feira. Você colocou um ponto final, certo? E se você falar assim, amanhã é quarta-feira, você colocou uma exclamação. E se você falar assim, amanhã é quarta-feira, colocou uma vírgula. Amanhã é quarta-feira? É uma pergunta? Por isso você prestar atenção na leitura bíblica, para nós não tocarmos. Porque às vezes Deus coloca um ponto final, você quer colocar uma vírgula. Às vezes já acabou o problema e você quer continuar. Aleluia. Vamos terminar? 6. Embora a igreja seja chamada de Israel de Deus, literalmente ela não é Israel. E portanto, a grande tribulação não é destinada a ela. Além disso, vale acrescentar que a igreja não precisa de qualquer período de tempo ou de tribulação para se purificar de seus pecados, pois quem está em Cristo já está limpo de suas transgressões. Igreja evangélica, não existe purgatório. A palavra purgatório significa lugar de purificação. E quem está em Cristo Jesus já foi purificado de todos os seus pecados. Está em Cristo Jesus? Então você é nova criatura. Vamos caminhar para o fim? Identifica a grande tribulação como sendo o período da ira de Deus. O período da ira de Deus. Provérbios capítulo 28, verso 13, que fala sobre as transgressões. Aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. A Bíblia diz, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Em Romanos, diz que com a boca se faz confissão para
faz confissão para a justiça e com o coração crê para a salvação. Se você está salvo, por que vai passar pela grande tribulação? Diga para mim. Faz sentido? Faz sentido, irmãos? Ou você está em dúvida? Eu acho que está em dúvida, hein? Vemos que a ira de Deus é destinada a todos os que não quiserem a salvação. Vocês querem a salvação? Então não é para você a ira de Deus, você está fora. Diga, a ira de Deus não é para mim, porque eu tenho a salvação. A igreja não está destinada à ira, mas para a aquisição da salvação. Vamos para o final agora mesmo de verdade? Cadê o final? Não se pode deixar de enfatizar que o anticristo também surgirá antes da tribulação, conforme 2 Tessalonicenses. Ele surgirá antes da tribulação. Talvez ele está por aí já, né? Talvez. Ah, quem é ele? Quer que eu fale quem? Pergunte para mim quem é ele. Não sei. Vamos para frente. Vou ficar devendo essa. Vou ficar devendo e não vou pagar também não, hein? Porque quando ele manifestar, eu já não estou mais aqui. Final, cadê o final? Senão, embora seja uma doutrina a volta de Cristo iminente, com a linha pré-tribulacional, não devemos nos esquecer que uma série de eventos tem ocorrido nos últimos anos, os quais nos levam a crer na vinda de Jesus, que realmente está às portas. Em Marcos 13:33 está escrito: olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. Vamos nos colocar de pé. O tempo, eu não sei. Eu só sei que será antes da grande tribulação. E eu pergunto, você está preparado? Glória a Deus. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, aos irmãos pela paciência de estar me ouvindo, mas que o Senhor te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Agradecemos nosso pastor presidente que está em outro país, que o Senhor possa abençoar poderosamente o nosso pastor e sua comitiva. E vamos estar, quero passar aqui a direção, ou devolver a direção a quem é de direito. Pastor Sâncio Soares, com sua elegância. Deus abençoe. Deus abençoe o nosso pastor Francisco Rocha, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe os nossos irmãos internautas, com a paz do Senhor Jesus, e a todos vocês que aqui se encontram, que Deus possam ter falado nos vossos corações, que nós venhamos aprender ainda cada vez mais e nos preparar. Orai, mas vigiai.